Salmo 55, que diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica, né? Aqui o salmista, ele está pedindo para o Senhor inclinar, né? Dobrar os seus ouvidos para ouvir a oração dele e não se esconder da súplica que ele fazia a Deus. Tem tanta gente que passa por tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades e às vezes não sabe como agir, não sabe como fazer. E a resposta é simples, está no poder da oração. Quando a gente se entrega ao Senhor de verdade, quando o Senhor trabalha na nossa vida, o Senhor faz coisas maravilhosas. Às vezes a gente pede uma coisinha, né, Maiane? Pede uma coisa para o Senhor. Mas Deus, como nosso Pai, Ele conhece muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus nunca fará aquilo que você pede apenas. Ele sempre fará muito mais daquilo que você pediu ou pensou. Porque Deus é Deus, Ele é Deus que conhece o oculto, o profundo, o escondido. Deus é aquele que conhece o futuro e Ele sabe do que você vai precisar melhor do que você mesmo. Ele conhece a nossa vida totalmente. E Deus conhecia a sua vida, né, Maiane? Vamos começar aqui contando a história da Maiane, como que o Senhor mudou a vida dela. Você que está entrando aí agora, pode compartilhar esta live. Deus abençoe a irmã Elisângela Bruno, que entrou aqui. Na Bahia, pastora. Elisângela Bruno? É da minha família, minha Sério? prima. É sua prima? Beijo, Elisângela. Muito prazer, Elisângela Bruno, prima da Maiane. Neu Carvalho também. Beijo, Neu Carvalho Neura. Também é sua parente? Beijo nas meninas, é minha prima também. É sua prima também? Esse dia até orei por ela. Tá cheio de gente aí da que família. bênção, então a Neu Carvalho é sua prima, ela estava aqui, ó. Ela tava aqui, ó. É. Deus sempre ouve nossas orações. Então ela é sua prima. É. Deus abençoe. Nossa, tem parente sua aqui nessa live, hein? Eu achei que só tinha os Cruz aqui. Tem, bastante Almeida aí também. Glória! Bruno. Deus abençoe a Nícia Almeida, a mãe, aqui a Mãezinha, prima. beijo. Deus abençoe essa família, né? É tão bom ter a família na presença do Senhor Jesus, né? O Senhor trabalha assim de maneira poderosa. Então, Maiane, vamos começar aqui? Amém. Eu quero que você conte aqui para nós como era a sua vida antes de você conhecer Jesus. Como era a sua vida? Minha vida era uma vida, eu falo assim, a gente sempre foi em família. Minha família é muito grande e a gente sempre foi muito família. Então a gente era muito festeira. Eu venho de uma família baiana, cheia de mulher aí forte, Neu, Elisângela, mulheres guerreiras aí que lutam todo dia. Baiana retada, hein? Baiana retada, o povo aí da família. Mas e a gente era muito festeira, a gente gostava muito de festa, a gente gostava muito de bebida, a gente bebia, a gente festejava, então a gente se reunia e assim, a maioria das reuniões era todas na minha casa. Como minha casa era maior e as pessoas da minha casa, os familiares são todos próximos, então o pessoal ficava muito ali na minha casa. Então minha casa era uma casa muito de música, né? Música do mundo. Minha casa era uma casa de bebida. Minha casa era uma casa Ficava todo mundo bêbado? Ficava. Todo mundo bêbado. Ficava bêbado. Às vezes passava do sábado, ficava o sábado, ficava o domingo. Vai confirmando aí, Deus. Povo aí da família. Ficava o sábado, a gente era daquela festeira mesmo. Ficava o sábado. Começava tipo na sexta-feira? Na sexta-feira à noite. Eu acho que na sexta-feira à noite não, porque o pessoal trabalha. Mas no sábado à noite, ficava o sábado à noite, o domingo o dia todinho. Meu Deus. E aí a gente ia trabalhar de ressaca no outro dia. Na segunda-feira. Na segunda-feira. Então era uma vida assim, à mercê, né? Escravizada. Eu falo que a gente era escravizado, né?
que a gente bebia muito, a gente às vezes não sabia, brigava muito entre nós mesmos. É isso que eu ia perguntar, tinha muita briga? Tinha porque onde muita. há bêbados, né? Tinha muita confusão, às vezes, muita confusão. Às vezes uma coisinha que um falava, o outro entendia errado. Olha lá a Neurinha confirmando. Era isso mesmo. E assim era, e a gente era assim, desse jeito. Então, para mim ter a minha libertação foi uma coisa assim complicada, porque foi aos poucos. Eu não conhecia Deus, assim, só de ouvir, só de falar. Ninguém da sua família servia a Deus? Não. Ninguém? Não, ainda. não. Todos Ninguém. Só na farra, só na bebida. Só na farra, na bebida. Quem bebia mais, os homens ou as mulheres? Nossa, a pastora era uma competição. Sério? Uma competição ali, todo mundo bebia bastante. As mulheres, os homens, assim, não tinha essa, eu bebo pouco. As mulheres bebiam igual os homens. Acho que a única que bebia menos era eu, viu, gente? Sério? A única que bebia menos era eu. E assim, foi um pouco difícil, porque eu conhecia Deus de ouvir, de falar, mas eu nunca tinha vivenciado nada com Ele, entendeu? Ele nunca tinha falado comigo, Ele nunca tinha me mostrado nada. Então eu falava assim, o pessoal, você acredita em Deus? Eu falava, eu acredito em Deus. Eu acredito sim nele, mas não daquela coisa de obedecer, de seguir, de servir, de estar coração, na igreja, de estar na igreja, congregando, levando a palavra dele. Isso não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Então, como eu não conhecia, aquilo que a gente não conhece, a gente estranha, a gente desconfia, a gente fica meio com o pé atrás. Então, foi assim comigo. Eu sou uma pessoa de mulheres, né? Eu falo que eu fui criada por mulheres bem assim, bem baiana mesmo. bem retada. Bem retada e assim, elas sempre me falaram assim, seja desconfiada de tudo, desconfie de todos, não acredite em todo mundo, não acredite, né? Então eu fui criada nessa linha. Então eu sempre ficava um pouco atrás com o pé atrás, assim, de pessoas, entendeu? Eu sempre ficava, nunca fui muito de me entregar, assim, nas amizades. É tanto que a gente é só reunido entre famílias. Uhum. É tanto que, assim, a Linda, minha prima, que tá junto comigo, a gente era muito família. Então, o que a gente discutia, o que a gente era amizade, a nossa amizade era toda ali em família, eram minhas primas, eu não tinha ninguém de fora. Porque assim, a família sim, os outros de fora não. Os outros de fora a gente não pode confiar, a gente não pode acreditar neles. Então eu fiquei, quando me falaram de Deus, né, uma pessoa maravilhosa, né, uma pessoa linda, que chama Linda. A Linda Almeida. A Linda Almeida, uma pessoa linda, maravilhosa. Foi através dela que você foi para a igreja. Foi através de mim. Eu vinha sofrendo muito com um processo de libertação no meu lar, com um processo de salvação no meu lar, né? E eu vinha sofrendo muito com isso. E ela também vinha sofrendo a mesma coisa que eu. Então a gente ia trabalhar, a gente pegava o mesmo ônibus, a gente trabalhava próxima uma da outra. Tinha uma proximidade, por mais que a gente seja prima, mas a gente não tinha uma proximidade assim, a gente não conversava muito. Então, a caminhada do ônibus até o trabalho era o nosso A Paz, Paulo Pereira. Deus abençoe você e sua família, viu? Beijo. Karina, paz. Então, conforme a gente ia no caminho pro trabalho, ela ia falando, Maiane, eu conheci Deus e Deus, assim, ele fala, Deus te ouve. E eu ficava assim, desconfiada. Eu falei, como é que Deus me ouve? Como é que... Eu tava tão desacreditada de tudo, sem entendimento nenhum. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Meus pais eram católicos, mas não praticantes. Então, eu nunca tinha abrido uma Bíblia, assim. Nunca tinha pegado uma Bíblia, essa daqui, ó, nosso escudo. E nunca tinha aberto, nunca tinha lido nenhuma palavra dela. E aí eu falava assim, mas como Deus trabalha? Olha o seu sofrimento, olha o que você está passando. Como é que Deus está trabalhando na sua vida? E ela falava assim, Deus trabalha de uma forma diferente, Maiane. E assim, ele vai trabalhar na sua. Vamos para a igreja? E eu falava assim, não sei não, vou não para a igreja não. Gente, não tem Paulo? Paulo era perseguidor, não é? Eu era perseguidora também. Eu gosto muito de Paulo porque Paulo é um exemplo para nós, né? Nós que não somos evangélicos, nós que não servimos a Deus. Hoje
ele, mas eu passava pela igreja, eu falava assim, nossa, esses crentes aí só por Deus. Tudo doido. Não, eu xingava mesmo. Sério? Aqui, mas eu Xingava os crentes tudinho. Eu não gostava que ia na minha porta, eu não gostava que ia me entregar papelzinho, eu não gostava de passar em frente, crente barulhento, não gosto de crente, Deus não é surdo, Deus ouve Isso a é porque gente. você gostava de farra e não gostava de crente barulhento. Não, isso Olha só como que as coisas, a gente gostava né? das músicas, do mundo, mas servia a Deus, né? De lá dentro da igreja, o pessoal orando, o pessoal louvando, e eu passava pela igreja e falava, não acredito que Deus não ouve no silêncio. Deus ouve no silêncio, pra que tanto barulho? E assim eu fui seguindo. E um dia, esse anjo aí que Deus colocou na minha vida, me chamou, Maiane, vamos pra igreja. E eu falava assim, eu não quero ir pra igreja não. Ela me convenceu, de tanto insistir, ela me convenceu. E eu fui, e eu vou ser bem sincera com vocês, não foi amor à primeira vista. Pensa numa pessoa difícil, Deus aqui teve assim que... Deus tratou muito com esse Teve que tratar, não gostei, eu falava, nunca mais eu vou naquela igreja, nunca mais eu vou, não, isso daí não é pra mim. Não é pra mim, eu não quero... O dia que você foi na igreja foi o dia que tava o povo cheio do Espírito Santo? Foi? Esse dia. Aí assusta o povo um pouquinho. Aí eu falava assim, nunca mais eu vou... Não, foi num círculo de oração, pastora. Não, é pior. É pro círculo Foi num círculo de oração, é fogo puro, é só glória. Um pequenininho daquele tamanho, eu olhei assim pro Wellington, eu muito falei usado assim, por como Deus. é que uma criança dessa tá dirigindo com fazer o mim? E aí eu falava assim, aí passou o culto, eu lá quietinha, né? Todo mundo lá de mãozinha dada e eu quietinha. E eu olhava assim e falava assim, não quero isso pra mim de jeito nenhum. Aí eu olhei pra Linda e eu falei assim, a Linda falou, você gostou? Eu nunca mais venho aqui. Meu Deus. Nunca mais venho nessa igreja, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais de nada. E aí Deus foi apertando. Deus foi apertando, Deus sabe como tratar cada um. Sabe. E Deus foi apertando e cada vez mais na minha casa, o diabo ia tomando conta, o diabo ia ali ao redor, porque a gente estava dando brecha. Eu não entendia isso, né? Mas o diabo estava tomando conta do meu casamento, conta de mim, né? Ele estava me aprisionando cada vez mais nas vontades dele. E eu falava assim, teve uma hora que eu cheguei assim, não, eu não quero isso pra mim. Eu não quero essa vida. E aí, quando eu determinei no meu coração, isso passou um tempo, irmãos. Passou um tempo que Deus trabalhou no meu coração. Você foi na igreja a primeira vez e passou muito tempo para voltar de novo? Passou mais ou menos um mês. Você não gostou? Foi na igreja, não gostou? Não, eu fui pela segunda vez na Bispa Marisete. Aí foi lá. É porque eu fui de pouquinho. Eu vinha do trabalho, a igreja era... do Gaivotas, era caminho pra minha casa. Então eu passava ali e eu ficava olhando aquela multidão de gente. A igreja pequenininha. E aí todo mundo lá de fora e eu parava assim, eu olhava, será que isso tudo é verdade? Será que Deus trabalha mesmo? E aí eu comecei a me questionar, né? Será que Deus trabalha mesmo? Será que esse povo tá tudo aí mesmo? Será que Deus tá trabalhando na vida deles realmente? E aí toda vez que eu passava, eu ficava um pouquinho, né, ali no culto, ali atrás, no fundo. Eu ficava bem lá no fundo, pra ninguém me ver, ninguém me notar. E uma vez o pastor me notou. Meu Deus. Tava lá no fundo, eu fiquei em pé, o pastor olhou pra mim e falou, você. E eu falei, meu Deus do céu. Pronto, me achou. E ele, você mesmo. Você que acabou de chegar aí. Eu falei, meu Deus, tomara que eu não caia. Eu não vou cair, porque meu medo é de cair no chão. E eu não vou cair. E aí, o pastor orou por mim e tudo. Mas ele fria que nem uma pedra. Eu só me preocupava só comigo mesmo. Falei, nossa, eu não caí. Nossa, graças a Deus eu não caí aqui dentro na igreja na frente de todo mundo. Meu Deus. Mico. Não paguei esse mico. Mas aí Deus foi trabalhando no meu coração. Deus ali já tinha plantado algo, porque eu acho que Deus ele não faz nada sem um propósito. Ele já tinha plantado a sementinha ali no meu coração. E aquela sementinha foi dando fruto, sim. Foi ali crescendo dentro do meu coração, dentro de mim. E aquela vontade foi crescendo. E a igreja mudou para uma igreja maior, graças a Deus. E teve fruto da Bispa primeiro. E aí eu te dou
uma coisa linda, mas pra mim não foi não. Foi um Pentecoste só. Foi, pra mim não foi não. Eu falei, agora que eu não venho mesmo. Ai, meu Deus, eu lembro desse dia. Eu tô no lugar errado. E a Bispa Marisete cheia de Ela fogo bem lá, pentecostal. colocou lá os louvores, lá levou a banda dela. E eu falei, meu Deus, eu tô no lugar errado. E eu com meu zoião lá sem entender nada, assustada. E ninguém me explicava nada. E eu falei, meu Deus, não quero isso pra mim. Eu não quero mesmo. E aí eu não queria saber de igreja, voltou, gente, a internet, glória a Deus. E eu não queria saber de igreja, eu não queria ir, e eu falei assim, não, aí eu me afastei. Falei, não quero mesmo, não quero saber de nada disso pra minha vida. Depois daquele culto? Depois daquele culto. Aí você falou, assim, não quero mais saber. Não quero mais saber. Eu falei assim, não quero mais saber. É o que eu quero mesmo, crente não dá pra mim. Crente não é pra mim. Era o que você pensava, né? Eu não nasci pra ser crente, eu não nasci pra ser seguidora do Senhor Jesus, pai. Eu sou totalmente errada, eu não sirvo pra isso. Mas é aquilo que eu falei, Deus já tinha plantado a semente no meu coração. E ali eu falei assim, eu voltei à minha vida de antes, eu voltei a fazer festa na minha casa, eu voltei a beber de novo. E aí teve um culto, olha só como Deus trabalha, gente, como Deus é lindo. E aí tava lá na minha casa, bebendo, todo mundo bebendo. E a Linda chega na minha casa e fala, mãe, vamos pra igreja? E eu, menina, mas eu bebi, como é que eu vou pra igreja? Bêbada. Eu tava bêbada, né? Tinha bebido. Aí ela falou, vamos, não tem nada não. E eu falei, então tá bom. Me vesti, isso foi um dia de domingo, eu me vesti toda e falei assim, a Bispa Marisete de novo. Era ela de novo? Tinha o pé da Bispa Marisete novamente, e aí a igreja lotada, e chegou na hora da revelação. E aí ela falou assim, tem uma pessoa aqui que bebeu e está aqui no culto. E eu falei, meu Deus. Meu Deus, Deus revelando isso. Sou eu. Eu acho que só poderia ter sido eu ali, com certeza. E aí eu olhei pra Linda, e a Linda olhou pra mim, eu falei, tipo assim, eu não falei nada. Como é que sabe tudo isso? Não é possível. E aí, Deus fala realmente. A Duda, eu lembro desse dia. Foi assim mesmo. E aí a Duda também tava. E aí eu falei assim, não, gente, Deus fala conosco. E aí eu coloquei no meu coração que eu queria ser uma pessoa diferente. Eu era uma pessoa arrogante, uma pessoa que não olhava o problema do outro, uma pessoa que estourada. Eu era super nervosa. Era uma baiana brava. Qualquer um que colocasse, que falasse um pouco mais alto pra mim, eu gritava mais alto, eu queria falar mais alto. Pessoal, eu conto isso para as pessoas. As pessoas falam assim, não acredito que você era assim. Mamãe, não confirma aí pra mim, mamãe. Confirma como eu era. A minha mãe sabe. É sério, era muito estourada, brava, arrogante. Muito brava. Nervosa. Autoritária? Muito. Até com o marido? Muito. Era só eu lá. Só eu que podia cantar de galo lá na minha casa. Ninguém mais, entendeu? Meu marido não tinha autoridade nenhuma no meu lar. Que ele é bem sossegado, né? Ele meu marido um jeito sossegado. Relevante. Meu marido, ele não tinha autoridade nenhuma sobre os meus filhos. Então, meus filhos queriam algo, era comigo. Se tinha que brigar, era eu. Se tinha que fazer algo, era eu. Ele não tinha palavra dentro do meu lar, dentro da própria casa. Porque você mesmo não deixava. Porque eu não deixava. A palavra tinha que ser sua. A palavra tinha que ser sempre a minha. Eu sempre estava certa. Eu nunca olhava... Eu nunca queria saber se o outro tinha razão ou não, se ele estava certo ou não. Por mais que ele tivesse certo, eu dava um jeito de falar, não, tá errado. Não, tá errado. Eu que tô certa. É difícil de perdoar, difícil de demonstrar. Eu era uma pessoa, gente, totalmente... outra criatura hoje que eu sou. Tinha um coração muito magoado, cheio de raiva de muita gente. Muito magoado, coração muito magoado. Deus teve que trabalhar muito no meu coração. Eu tive que liberar perdão para Deus começar a trabalhar na minha vida. E aí depois que eu falei assim, chegou um momento da minha vida que tava tudo errado, tão errado, o marido, eu. E eu comecei a falar assim, não, eu vou buscar esse Deus. Eu quero buscar, eu vou buscar e eu vou ver o que vai acontecer.
E aí eu falava pro meu marido, eu falava assim, eu vou pra igreja, mas eu não quero saber de amizade. Eu vou pra igreja pra buscar Deus. Olha só como a pessoa era orgulhosa. Eu não quero saber de ninguém. Se alguém falar comigo, pra mim, entendeu? Eu vou sentar lá e vou ficar quieta no meu canto. Não queria papo com ninguém. Você Não. queria ir pra igreja, mas não queria fazer amizade com irmã nenhuma, com ninguém, com pastor, com ninguém. Com pastor, com ninguém. Meu não queria Deus. ninguém. Era só eu e Deus mesmo. Eu acho que ele era o único ali que no momento poderia fazer algo por mim. E eu não... Você falou, Senhor, eu tô aqui pelo Senhor, mas não quero saber de ninguém perto de mim. É isso mesmo. Meu Não queria Deus. ouvir o homem, não queria ouvir mais ninguém. Eu queria que ele falasse comigo. E Gente, aí eu comecei a desse buscar. Eu comecei a buscar sozinha. Comecei a buscar só eu na minha família. Só eu. Saía daqui da minha casa. Podia estar chovendo, podia estar de noite, podia estar o que for. Eu determinei isso no meu coração. Eu vou buscar Deus e eu quero uma resposta. Eu quero que Ele mude. Eu quero transformação. E aí eu comecei a buscar pela vida do meu marido. Comecei a buscar por libertação. Eu comecei a buscar pela vida dele. E eu buscava muito. Eu passava madrugada lá conversando com Deus. Eu não sabia orar, não sabia ler a palavra, eu não sabia nada. Só sabia que Ele existia e que Ele com certeza devia estar presente ali comigo. Então eu conversava com Ele, eu chorava com Ele e eu falava assim, Deus, eu quero mudança no meu lar. Eu quero transformação aqui na minha casa. Eu determinei isso no meu coração. Eu quis isso pra mim. E aí eu comecei a buscar pelo meu marido. E uma surpresa muito grande, porque Deus começou a falar comigo. Pra você mudar o seu marido, você tem que mudar você. Eu tive que me mudar. Eu tive que mudar o meu orgulho. Eu tive que me curar de várias coisas. Então Deus começou a tratar comigo. Devido ao seu jeito ser assim, isso com certeza atrapalhava muito o seu casamento. Ele falava assim, como é que eu vou tratar o seu marido se você é desse jeito? Não tem como. Então Deus teve um particular comigo e Ele resolveu tratar comigo. E foi daí que eu resolvi falar assim, não, eu quero transformação, eu quero mudar. Na minha casa, não, aí eu parei, na minha casa não teve mais bebida. Eu falei, eu determinei mesmo o que eu queria. Na minha casa não teve mais festa. Na minha casa, Deus trabalhou de uma forma tão grande que eu acho que as pessoas até se distanciaram mesmo de mim, do meu esposo. Não sei, foi o agir de Deus. Eu não sei se eram as pessoas mesmo também me ajudando, que eles sabiam, né, do que eu estava passando. Então ali Deus falou assim, é você e você. E aí eu comecei a buscar. Deus começou a me tratar, Deus começou a quebrar. Pensa que no vaso que foi quebrado, gente. Eu chegava na igreja e só chorava. Eu lembro dessa fase. Eu só chorava. Eu não falava com ninguém. Com ninguém. Era muito fechada, muito no seu canto. Orava lá, colocava sua mão no coração e orava lá quietinho. Eu lembro que muitas vezes eu fui lá, pus a mão sobre você, orei pela sua vida, ministrava cura sobre a sua vida. Mas você era muito no seu cantinho. Muito fechado, eu era muito fechada, muito desconfiada. Teve uma vez até que o pastor orou por mim, por cura. E aí depois ele pegou meu telefone e ligou pra mim e falou assim, oi, irmã Maiane. E aí eu falei assim, oi? Quem é o pastor? Como Quem assim é? o pastor me ligando? Ah, o pastor aqui da Igreja Missão, Deus do Impossível, eu orei por você, você tá bem? E eu, hã? Como assim? O pastor ligando na minha casa? Não. Eu falava, toda desconfiada, gente, muito desconfiada. Pensa numa pessoa desconfiada, eu falava assim, pastor ligando pra mim, ixi, eu não quero ninguém na minha casa, não. Eu pensando, né, esse crente vinha bater aqui na minha casa, eu não quero ninguém aqui, não. E aí ele conversou comigo, me explicou direitinho o que ele estava fazendo, o que Deus estava trabalhando na minha vida. E aí Deus começou a agir, Deus começou a me tratar, me curar. Eu comecei a liberar o perdão. Gente, eu vou falar algo sério para vocês, muito sério. Vocês que estão buscando a Deus, vocês que estão querendo a presença de Deus, não tem como Deus trabalhar num coração cheio de mágoa, um coração que precisa liberar o perdão, um coração cheio de orgulho. Não tem como Deus trabalhar no coração desse, não tem como. Então Deus precisou me curar de muitas coisas mesmo. Ele curou o meu interior. Eu tinha mágoas com pessoas próximas de mim,
eu tinha mágoa do meu pai, entendeu? E eu não compreendia. E uma vez teve um culto lá na minha casa, né? Deus preparou um culto lá com o missionário Wellington, pastora Magda, pastor Nelson, não lembro se a pastora tava. Também não lembro. Acho que Sei não. que eu já fui lá tantas vezes que não dá pra Acho que lembrar de não. todas as vezes. E aí Deus falou assim, aqui precisa liberar perdão. E aí tava meu irmão, tava todos. E ali precisava ser liberado perdão. Precisava eu perdoar meu pai me perdoar, entendeu? Por coisas Eu acho que eu tava esse dia. tão banais, assim, sabe? Coisas que a gente não compreendia. Uma raiva, assim, uma mágoa, sabe? Que hoje eu olho pra tudo e falo assim, meu Deus, não precisava de tudo isso. Não precisava ter carregado toda essa mágoa, toda essa angústia comigo, né? E aí Deus começou a trabalhar, e ali a gente liberou perdão, e ali a gente nos abraçamos, nos beijamos, e Deus trabalhou ali de uma forma linda. E ali, a partir do momento ali que a gente foi liberado de coração, a gente se perdoou, Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma extraordinária, de uma forma totalmente diferente. Deus ali, ele tinha removido, foi como se ele tivesse removido tudo aquilo que estava dentro de mim e jogado fora, e me feito uma nova pessoa. Deus começou a dar estratégia para mim. Eu orava muito, Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria para me lidar no meu... Eu não gritava mais em casa, eu não gritava. É tanto que hoje eu falo assim, hoje eu oro alto, mas se for pra mim falar com... eu não consigo gritar mais. Deus trabalhou tão forte assim na minha vida. Morreu a velha Maiane. Eu não consigo gritar, eu não consigo falar alto. Quem tá convivendo comigo hoje sabe. E Deus colocou um amor tão grande no meu coração por vidas, tão grande, vontade de ajudar o próximo, vontade de ver as pessoas bem, vontade de ver as pessoas curadas, vontade de ver as pessoas, sabe, felizes. Deus foi colocando isso no meu coração. E ali ele foi me dando estratégia, ele foi me dando sabedoria no meu casamento. Gente, ele me deu tanta sabedoria no meu casamento. No meu lar eu não gritava mais. Vocês aí, mulherada, que acha que gritar vai resolver, não vai. Não vai. Não vai de forma alguma. Peça sabedoria ao Senhor. Peça para Ele entregar ferramentas para vocês trabalharem. Porque Deus sabe a forma de trabalhar com cada um, com cada relacionamento. E ali Deus me deu uma estratégia que eu achei que eu, sei lá, resolvi ir embora de casa porque eu queria transformação no meu lar, eu queria transformação na minha vida. E eu via que aquilo tudo, que o meu companheiro que estava comigo, eu tô 17 anos junto com meu esposo, a gente noivou, a gente já casou. É tanta data, gente, pra lembrar que eu não lembro. Ele fica bravo comigo que eu não lembro data nenhuma, tá? A gente casou faz 2 anos no papel, mas no total é 17 anos, viu, gente? No total é 17 anos, é bastante tempo. A gente temos 2 filhos lindos, o Lucas e a Luísa. E eles estão nos assistindo agora. E assim, Deus falou comigo assim, eu vou restaurar o seu casamento, eu vou restaurar a sua família. Mas eu falava, como? Como é que o Senhor vai fazer isso se tá tudo virado do avesso? Tá um turbilhão. Eu falei, não, eu vou embora. Eu vou embora porque eu não quero mais isso pra minha vida, não. Você decidiu separar. Decidi, mas era estratégia do Senhor. Era estratégia. Segredo, viu? Segredo aqui, só entre nós. Que meu marido Deus sabe como trabalhar, né? E aí eu fui, arrumei minha bolsa, né? Eu tava decidida, ele chegou na minha casa, chegou do trabalho transtornado, né? Ele não me agredia nada, mas ele precisava de libertação. Então, os dois já não estavam se entendendo mais. Não, a gente não se entendia mais, que eu queria uma coisa, ele queria outra, né? Eu queria a presença de Deus eu queria Deus na minha vida, já tinha determinado isso pra mim, que eu coloquei ele acima de tudo, acima dos meus problemas, acima dos meus filhos, ele que entrou na frente. Então eu coloquei tudo nas mãos dele, e foi aí que ele começou a trabalhar. E ele me deu estratégia, eu falava, Deus, me dá ferramentas para me trabalhar, me dá ferramentas, Senhor, que eu não tô conseguindo mais lidar com tudo isso. E aí um dia, meu marido chegou em casa do trabalho e eu falei assim, eu vou embora. E ele, não vai, não. E eu comecei a arrumar minha mala,
comecei a arrumar a mala ali, mas você vai pra onde? E ali ele tinha um consolo, né, na irmã dele, ia lá, e a irmã dele conversava comigo, e eu falava, não, tô decidida mesmo, decidida, resolvida, eu vou embora. Vou pegar meus filhos e vou embora. Você sempre vai ser pai deles. Dessa mesma forma que eu tô conversando com vocês, foi o que eu conversei com ele. Você sempre vai ser pai dos meus filhos. Se você quiser transformação, eu tô aqui para te ajudar. Se você quiser, eu sempre vou ser sua amiga, mas do jeito que tá, não dá mais. E aí ele falou assim, eu vou para a igreja. E eu falei assim, não, você não tem que ir para a igreja por mim. Você tem que ir para a igreja por Deus, por você, para buscar cura, para buscar libertação. E aí ele falou assim, não, eu vou por mim mesmo. Mas isso eu achava que era mais uma das tentativas dele, como várias, né, que já tinha acontecido. De mudança e nada aconteceu. E aí eu falava assim, então tá bom, porque ele sempre falava assim, não, eu não vou ser crente não, eu não vou vestir aquelas roupas de crente não, eu não quero roupa ser... social? Roupa social. Ele não queria vestir roupa social. Como se fosse só roupa social, né, que crente usasse. E aí ele começou a ir comigo, ele foi um dia... E aí Deus falou fortemente com ele também, através de vasos lá na igreja. E aí Deus começou a falar com ele, ele foi no segundo dia e viu que não era aquilo, né? Não é aquilo que a gente pensa, gente. O pessoal tem uma cabeça muito fechada, não é? É assim, já tem uma opinião formada, as né? pessoas Acha de que é fora, aquilo, pronto, acabou. Eu tinha uma opinião formada também, eu achava, não, crente é daquele chato que vive batendo na nossa porta, que vive na... Tem uns crentes chatos mesmo, né? Sim. Realmente tem uns crentes chatos, mas ainda não pode generalizar, né? Ainda não conheci esses não, pastora. Graças a Deus, né? E ali eu falava assim, não quero esses crentes chatos na minha casa não, de jeito nenhum. E aí eu falava, e foi comigo também isso, né? Por isso que Deus me deu toda a sabedoria para estar conversando com ele, para estar falando com ele, porque assim como Deus fez na minha vida, também eu queria que fizesse na vida dele. Eu queria que ele conhecesse a Deus da mesma forma que eu conhecia. E um segredo, eu chegava em casa, mulheres, cheguem em casa, fale para os seus maridos, fale dos seus filhos, como foi o culto, o que aconteceu, o que Deus fez naquele lugar, porque isso atrai, isso cria curiosidade. Então eu chegava na minha casa, eu falava de tanto que Deus trabalhou naquele lugar, o tanto que Deus fez. Eu chegava impactada na minha casa, influenciando os outros para perto do Senhor. Sim, e isso tava meu irmão, tava minha cunhada e tava meu marido, e aí foi criando aquela expectativa deles, aquela não, sede por eu quero curiosidade, né, pastor? A curiosidade, a gente, ser humano, é curioso. E aí a gente eles ficaram curiosos para saber, né? Nossa, o que tanto acontece lá, que essa menina chega em casa desse jeito, né? A diferença dela, o que tá acontecendo com ela, o que tá acontecendo, o que tá vendo. A mudança sua foi visível para todos, né? Foi muito visível. E aí eu chegava em casa falando de Deus, o quanto Deus era bom, o quanto o Deus fazia, o quanto Deus trabalhava. Isso foi uma ferramenta que Deus me deu para me trabalhar, entendeu? Foi falar dele mesmo, falar do que meu coração estava cheio naquele momento, que era cheio dele. E eu queria que as outras pessoas também soubessem, eu transbordava. Eu queria que as outras pessoas soubessem de tudo isso que estava acontecendo e o que Deus estava fazendo para mim, o tão bom estava sendo. E aí chegou o momento que ele foi um dia, meu irmão foi também, primeiro dia ele aceitou Jesus, glória a Deus. E aí foi indo a minha cunhada também, aceitou Jesus, Tatiele, linda boleira aí, gente, glória a Deus. Tata Bolos. E aí Deus foi trabalhando e chegou com um mês, Deus fez algo na minha vida assim tão rápido, que com um mês meu marido indo para a igreja junto comigo, ele aceitou Jesus. Um mês, eu lembro. Com um mês. Eu passei um ano para aceitar Jesus, gente. Eu passei um ano indo para a igreja sem aceitar Jesus. Um ano indo para a igreja, um ano Deus trabalhando no meu coração, um ano Deus removendo as feridas, tudo ali que estava ali, curando a alma, tudo. Um ano eu passei na igreja e eu falava assim, não, eu só vou aceitar Jesus quando eu tiver certeza daquilo que eu quero. Eu não vou seguir Jesus só por seguir e depois estar na vida de antes, não. Eu quero seguir de coração. E aí foi isso que Deus trabalhou no meu coração. Com um mês meu marido aceitou Jesus.
Com um mês ele começou a ir para a igreja, e aí Deus foi libertando ele de todos os vícios, da bebida, de tudo, assim, de uma forma extraordinária. Com um mês, o meu marido não bebia mais. Com um mês, houve transformação total no meu lar, total no meu casamento. Hoje em dia a gente 3 anos convertido já. 3 anos de convertido? 3 anos, parece que tem 10. Meu Deus, 3 anos? 3 anos. É uma bebê na fé ainda. Eu falo que eu sou uma bebê, o povo não acredita. É uma bebê. Pessoal, é porque assim, a sua mudança foi muito grande, né? Tem gente que passa 10, 15 anos na igreja que não tem uma mudança rápida assim, né? 20 anos, eu conheço crente que tem 20 anos dentro da igreja e não tem uma mudança, e a sua mudança assim foi muito rápida, né? Eu acho que a gente tem que determinar no nosso coração o que a gente realmente quer. Naquele momento, a gente tem que querer transformação. Eu quis ser transformada, eu quis ser moldada. Eu não queria ser mais aquela pessoa que eu era antes, aquela pessoa agressiva. Eu vou contar aqui uma coisa. Você se deixou assim ser tratada por Deus, sim, né? Sim. Você queria mudança, porque às vezes a pessoa entra no evangelho e ela espera que Deus faça tudo por elas, que Deus venha mudar o casamento, que Deus venha mudar o temperamento, né, o jeito da pessoa. Mas se a pessoa não fizer a parte dela de deixar o Espírito Santo trabalhar, deixar o Espírito Santo curar, transformar, não tem como, porque é um trabalho, né? O Espírito Santo faz a parte dele e você faz a sua parte também. Então foi isso que aconteceu. Deus trabalhou de uma forma extraordinária e eu fui querendo ser transformada. Não adianta a gente ficar lutando contra a vontade de Deus quando querer Deus. Eu acho que Deus age na minha vida tão rápido, porque eu me entrego. Eu não, Senhor, eis-me aqui. Você se entregou à vontade perfeita de Deus. Teve uma vez que a pastora Tamires pregou aqui e falou assim, não, eu falo, Deus, eu tô aqui. É isso que eu falo também, Senhor, eu tô aqui, eu quero fazer a tua vontade, o teu querer. Eu tô aqui, eu quero ser transformada, eu quero ser mudada, eu quero ser lapidada por ti. E é isso que eu falo, eu quero ser transformada por Ele a todo momento. Que haja transformação em mim, que haja transformação no meu interior, que cada dia mais Ele venha me tratar, que cada dia mais Ele venha fazer coisas maravilhosas que Ele vem fazendo na minha vida. Mas isso é o que? Eu não guerrio com Deus. Eu não guerrio com Ele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim. É Ele, a vontade dele é perfeita para mim. Então se Ele falar, Maiane, é isso que eu faço. Maiane, é aquilo que eu vou fazer. Então você aceitou para sua vida a perfeita vontade de Deus. Ao invés de você ficar, né, guerreando com Deus, Senhor, assim eu não quero, desse jeito não. Você se entregou, né, colocou, Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Foi isso que você fez. Foi isso que fez. Foi isso que eu fiz e eu venho fazendo até hoje, assim, e eu vejo a transformação, o cuidado de Deus, assim, sobre a minha vida é tremenda, o cuidado sobre a minha família, sobre os meus filhos, eu vejo um cuidado dele, assim, que não tem como eu falar assim, Deus não cuida de mim. Não tem como eu dizer isso, porque a todo momento que eu olho, eu vejo a mão dele. A todo momento que eu olho, eu vejo a vontade dele sobre a minha vida, o querer dele. Eu vejo ele cuidando nos mínimos detalhes. Então não tem como eu falar assim, não, o Senhor não fez o que eu queria. O que eu queria não interessa mesmo. O que interessa é o que Ele quer para mim. O que Ele quer para minha vida. Que é a vontade perfeita. O que Ele quer para o meu relacionamento. É isso que me interessa e mais nada. Então, eu venho dizer para vocês que estão aí na live, se tem algo na vida de vocês, algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser transformado, algo que você precisa no seu lar, de uma libertação, de uma cura interior, se deixe ser guiada por Deus. Se deixe ser guiada pelo Espírito Santo. Isso é a melhor coisa. Não adianta você ficar guerreando contra a vontade dele. Não adianta, porque isso vai empatar a sua bênção de estar chegando mais rápido. A minha bênção chegou
foi tão rápido o mover de Deus na vida da minha família, na vida do meu esposo, na minha vida, tão rápido que eu falei assim, mas porque eu deixei ser guiada por Ele, eu deixei ser guiada pelo Espírito Santo. Então é isso, se você está aí na sua casa com um problema, com uma aflição, veja o que precisa ser mudado em você primeiramente. Hoje eu reconheço assim que Deus tinha uma obra na minha vida e que Ele precisava tratar comigo primeiro. Como é que Ele ia tratar com meu marido se eu estava totalmente errada? E eu não reconhecia isso, não reconhecia que eu estava errada. Eu era certa, aos meus olhos eu estava sempre certa e não era isso que eu... Nunca reconhecia que precisava de mudança, que estava errada, que era orgulhosa, mandona, controladora. Isso nunca admitia. A gente falava que isso era coisa das mulheres da nossa família. As mulheres da nossa Vocês família. Vocês agarraram assim, essa palavra, isso faz parte da gente, nós somos assim, nascemos assim, vamos morrer assim, ninguém nos controla, ninguém nos manda. Assim mesmo, baixar a cabeça. Era determinado pra ninguém. Assim. A gente não baixava a cabeça pra ninguém, a gente não baixava a cabeça pra homem nenhum. Então a gente é uma casa de 7 mulheres, pastor. 7 mulheres. Meu pai. Assim, eu tive 7 mulheres mandonas controladoras. 7 mulheres e um homem. Meu São pai. todas assim. Exceto uma assim ou duas que são mais calminhas assim, mas a maioria é assim. A maioria é toda orgulhosa, não reconhece erro. Então eu tive que reconhecer os meus erros, eu tive que reconhecer que eu precisava ser tratada pelo Senhor, eu precisava reconhecer que eu era vaso nas mãos dele, que precisava ser quebrado para ser moldado, um novo vaso. E Foi Deus assim. quebrou o vaso, restaurou, transformou, porque você se rendeu à perfeita vontade de Deus. Maiane, eu sei que nesta live pode ter, né? Eu sei que existe muitas mulheres que talvez seja assim igual você, né? Deus tem uma obra linda a realizar na vida delas, mas elas pensam dessa forma, né? Eu sou desse jeito, sou temperamental, eu sou nervosa, eu sou explosiva, ninguém me manda, ninguém me controla, se acha autossuficiente. Que conselho você daria para uma pessoa assim que tem um temperamento difícil assim? Então, em primeiro lugar, eu queria falar que sempre a gente tem que pensar, a gente tem que ouvir o que o outro fala. Pô, se uma pessoa tá falando que você é assim, se a outra tá falando, tenta ouvir essa pessoa, principalmente as pessoas mais próximas de você, né? Mãe, pai, as pessoas que estão mais próximas de você. Às vezes as pessoas não querem ouvir o que o outro pensa da gente, isso, né? A gente não tá habituado a escutar as outras pessoas, né? A gente sempre quer falar, e às vezes o falar não é o ideal. E às vezes já não quer ouvir com medo de ouvir a verdade. Isso, então tenta escutar, por mais que doa, tenta escutar mais e falar menos. E aí você vai começar a prestar atenção em pequenos detalhes que você vem fazendo, em pequenos detalhes que você vem agindo e que não está agradando a Deus, entendeu? Que não está sendo aquilo perfeito. Então tenta ouvir mais, em vez de... Eu aprendi muito isso, eu aprendi muito a me calar, eu aprendi muito a escutar. Eu escuto muito hoje, eu escuto mais do que eu falo. Então isso é o mais importante. Escute o que as pessoas têm para te dizer, escute o que as pessoas têm para falar para você. E aí você vai, eu faço isso, eu levo isso para minha vida. O que serve para mim, eu analiso todos os comentários que chegam para mim, eu vou analisar. Maiane, você tá assim, assim, assim. Eu analiso, eu pergunto para Deus, eu oro para Ele, entendeu? E aí, aquilo que tiver errado, eu vou tentar mudar. E aquilo que tiver errado, que eu achar, não, a pessoa ali deve estar equivocada, então tudo bem, não vou dar ouvidos, entendeu? Mas o que tiver de bom eu vou absorver sim, porque isso é bom, a gente escutar conselhos, entendeu? A gente ouvir, graças a Deus eu tenho um pastor, uma pastora maravilhosa, que sempre estão aptos, pode ser qualquer hora que eu ligar, qualquer hora
que a gente precisar de um conselho, eles estão sempre atentos ali para nos ouvir, para nos dar uma palavra, para nos falar o que realmente está acontecendo. Sempre marca uma lasanha, a gente tá lá comendo. Marias mãe, Nice, lasanha com a minha mãe. Meu Deus, brincadeira. Então é isso. Então escute mais, mulherada. Passe a escutar mais, falar menos. Não adianta a gente levantar a voz, não adianta a gente ficar nervoso. Isso é um aprendizado assim que eu levo pra minha vida. Não adianta. Hoje em dia, até quando eu perco uma coisa em casa, eu sento. Antigamente não. Antigamente eu ficava parecendo uma doida louca dentro de casa procurando. Chegava a quebrar as coisas de raiva? Não, quebrar não. Não chegava a esse ponto. Não. E aí eu ficava doida em casa procurando. Hoje não, eu sento e aí eu respiro e aí eu vou pensar naquele negócio que eu perdi. Olha só o agir de Deus na nossa vida. Olha só. Não adianta eu ficar nervosa, não adianta eu ficar estressada, isso vai piorar. Então, que vocês venham, mulheres, homens aí, casados, mulheres casadas que estão namorando. Se o marido estiver equivocado, se a mulher estiver alterada, não grite, não responda, espere os ânimos se acalmarem, né? Depois dali eu já aprendi isso. Se eu estiver nervosa por algo, eu espero tudo acalmar e depois eu vou conversar, sentar e conversar. Eu faço isso na minha vida. Eu faço isso no meu casamento. Eu converso e falo, ó, isso daqui tá assim, tá assim, tá assim. Isso dali, ó, não tô gostando. Então é isso, é o diálogo, é a conversa. Hoje os relacionamentos não estão tendo conversa, não estão tendo diálogo. Então que você tenha diálogo, fale o que tá te incomodando. Não adianta você tá tímida, tá com vergonha de falar pro seu marido o que tá incomodando. Porque ninguém é perfeito, gente. Assim, a gente somos seres humanos imperfeitos, né? Perfeito mesmo, só Deus mesmo, né? Só Jesus Cristo. E então nós somos falhos, cheios de defeito. Então explica o que está incomodando o seu parceiro, explica o que está incomodando na sua parceira, converse com ela e ali vocês vão um aprendendo com o outro. E é isso que acontece no meu lar, na minha casa, depois de todo esse turbilhão que passou, depois que Deus restaurou, né? Que Deus veio com renovo sobre a minha vida, restaurou meu casamento. E é assim que eu venho fazendo hoje em dia. Ele me deu uma sabedoria imensa e eu só tenho a agradecer Ele por tudo. Tanta sabedoria, tanta estratégia que Ele veio me dando, que é o cuidado dele mesmo, é o cuidado de Deus nas nossas vidas. É verdade. E Maiane, é visível a mudança que o Senhor fez na sua vida, né? Você chegou na igreja, queria ficar só no seu cantinho, de boa, não ter amizade com ninguém. E hoje a gente não vê essa Maiane. A gente vê uma mulher lá na igreja que chega muito feliz. A gente consegue enxergar uma mulher muito amorosa, muito carinhosa com todas as pessoas, abraça todo mundo, conversa com todo mundo, é amiga de todas as pessoas, né? Faz parte do grupo de mulheres e trata todas as mulheres ali igualmente, trata uma, abraça, conversa e aconselha, né? Deus tem te usado muito para aconselhar muitas mulheres ali na igreja. Então é visível essa mudança, a transformação que Deus fez na sua vida, e essa mudança refletiu na sua família, né? Sim. A gente vê a sua cunhada indo para a igreja, o seu irmão, a sua mãe, a Gileide, né? Todas essas pessoas a gente conheceu através de você, e o que Deus fez na sua vida terminou refletindo na sua família. E isso é coisa linda, né? Porque Deus não só trabalhou na sua vida, mas restaurou seu casamento, sua comunhão com Deus, comunhão do seu marido com Deus, né? Hoje tem os seus filhos na igreja, sua família. Né? Coisa linda que Deus fez. Eu comecei sozinha, né? Na minha família eu comecei sozinha, só tinha a minha avó, a Linda também, que estava recém-convertida, né? Que ela tinha aceitado Jesus também. E logo em seguida fui eu, da parte da minha família. Ela era nova na fé e levou você. E aí logo em seguida foi eu.
E aí através de mim, através dela também, né? E aí a gente começou, né, a nossa luta para querer, né, que nossos parentes, nossos familiares, mãe, conhecesse a transformação que Deus. Eu queria transformação na vida de todo mundo. Eu estava tão sedenta por transformação, tão sedenta da presença de Deus, tão sedenta de tudo aquilo que eu estava vivendo, que eu queria que os outros vivessem aquilo também. Só que as pessoas não entendem muitas vezes, né? E aí a gente, muitas vezes a gente é taxada como chata, né? A crente chata. Então, olha só, eu não gostava de crente porque crente era chato, eu fui taxada de crente chata, tá, gente? Um detalhe. Olha só. E aí eu passei a ser aquela crente chata, aquela crente que só fala de Deus, aquela crente que quer levar o povo... Só quer orar. Aquela crente que só quer levar o povo pra igreja, a família tá lá bebendo, eu falo de Deus. Então, era isso que estava acontecendo. Então, eu fui... E aquilo tava me doendo muito. Me doía muito, porque eu via, assim... minha mãe assim, e eu queria mudança na vida da minha mãe também, né? E Deus tem mudado. Deus trabalha de maneira linda, meu Deus. E eu queria mudança na vida da minha mãe, né? E assim, minha mãe tava bebendo, e minha mãe bebia e falava coisas que magoavam, né? Coisas que doía. E eu falei que eu não ia chorar, gente. Eu falei que eu não ia chorar. Eu falei, Deus, trabalha que eu não vou chorar hoje. E aí Deus começou a trabalhar, me dar estratégia para estar levando a minha mãe também, né? Que eu queria que a minha mãe conhecesse Deus da mesma forma que eu estava conhecendo. Ela estava vendo tudo que Deus estava fazendo na minha vida, mas era como se ela tivesse de olhos vendados, que ela não conseguisse enxergar. Ela queria o meu bem, mas ela não queria o bem para ela. E eu queria o mesmo bem que Deus fez na minha vida, eu queria para ela. Meu Deus. Então, as festas passou a sair da minha casa, pastorei para casa dela. Da sua mãe. Então ela convidava muita gente de fora. E isso eu chegava na casa dela e eu falava assim, meu Deus, que é isso? A gente não enxerga quando a gente está no mundo tudo isso, né? E quando a gente passa a ver as coisas com outros olhos, né? Que Deus vai nos mostrando as coisas, né? E aí eu falava assim, eu não quero essa vida para minha mãe. E aí Deus começou a me dar estratégia, sabe? De como falar com ela, de como agir com ela. E aí eu falava assim, Senhor, muda a minha mãe, né? Tira a vontade, né? Dela beber, dela estar em festa. Porque minha mãe, ela gostava mesmo de festa. Ela era bem festeira, bem festeira mesmo. Meu Deus, não parece. Olha só. E aí Deus falou com a minha mãe, né? Hoje em dia minha mãe serve ao Senhor, tá firme e forte. Eu agradeço a Deus. E aí foi indo meu irmão, foi na minha cunhada, foi na minha mãe, a minha tia linda, Girleide. Senhor, o que Deus está fazendo na vida dela é coisa linda, assim. E Deus, eu creio que Deus vai entrar com transformação, com salvação também no lar dela. Eu creio nisso, eu oro por isso. E a gente aí começa aquela busca, né, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes mais próximos, né, para que eles conheçam também, que eles venham conhecer o Deus, né, aquele Deus que a gente conheceu, né, aquele Deus que salvou meu casamento, que restaurou a minha vida, que tratou de mim, entendeu, me curou, cuidou de mim de uma forma extraordinária. A gente quer que as outras pessoas conheçam também tudo isso. E aí foi indo aos poucos, e aí conforme a minha mudança foi acontecendo, olha só, gente, o que é um testemunho. Um testemunho é as pessoas notarem Deus na sua vida. Nem precisa você estar falando muito, né? Quando Deus começa a ver a mudança, a sua mudança, o que você era antes, as pessoas vai gerar curiosidade nas pessoas. E as pessoas vão querer saber o que aconteceu, né, para essa mudança tão grande. E você vai falar assim, foi Deus. Foi Deus que me transformou, Ele que me fez uma nova pessoa, Ele que me curou, Ele que fez tudo isso. Então, é isso. E Deus levou hoje em dia meu padrasto também, serve a Deus, né, minha mãe. Então, aos pouquinhos eu vou vendo um agir de Deus, um mover dele, trabalhar dele sobre a minha família. E isso não tem preço, isso é algo maravilhoso.
é algo que eu agradeço a Deus, o que Ele está fazendo tanto por mim como pela minha vida. Eu só tenho a agradecer a Ele. Tem uma palavra que eu separei aqui para vocês, onde eu estava lendo e falou fortemente comigo, que fala assim em João 6:35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Então, Deus é aquele que alimenta, Deus é aquele que mata a nossa sede. Não sede de água, Ele é água viva, Ele é o pão da vida, Ele é o nosso ar, Ele é o nosso respirar. Mas tudo isso nós temos que crer. Nós temos que crer que Ele trabalha, que Ele faz, que Ele acontece. Deus não trabalha com dúvidas. Deus não trabalha com dúvidas, com coração duvidoso, com pensamento duvidoso, não. Creia que Jesus é aquele que vai entrar no seu lar, que Ele vai entrar na sua família, que Ele vai restaurar o seu casamento, que Ele vai restaurar os seus filhos. Creia que Ele vai entrar com cura, creia que Ele vai entrar com libertação. Creia nisso, creia que Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. Ele não mudou. O mesmo Deus que eu li aqui para vocês é o mesmo. Ele não mudou. Ele é aquele que trabalhou na minha vida, porque sem Ele era eu e Ele e mais ninguém, mais ninguém. Tinha várias pessoas que eu podia conversar, várias pessoas que eu podia ali contar o que eu estava passando, mas ninguém podia fazer nada. Ninguém podia fazer nada, era só eu e Deus, mais ninguém. Então Deus começou a falar comigo e eu tenho certeza que Deus fala com vocês também. Mas nós temos o que? Que está de ouvidos abertos, nós temos que estar de olhos abertos, não olhos carnais, não, espirituais. Nós temos que estar espiritualmente, sabe, ligado ao Senhor, ligado ao Espírito Santo, que Ele trabalha assim. Então creia que Jesus é o pão da vida, é a água que você precisa, é o alimento que você precisa. A palavra dele é o nosso reforço, é a nossa ajuda, é o nosso pão. Creia nisso. A presença dele é o que nos alimenta e isso só basta. Isso só é o nosso refrigério para a nossa alma. Quando nós estamos aflitos, sabe, muitas vezes eu fiquei aflita, muitas vezes eu conto aqui sorrindo, mas não foi um processo fácil, foi um processo doído, onde quase eu perdi meu casamento, onde quase eu perdi eu mesma não me conhecia mais, entendeu? Eu não queria ser mais aquela pessoa. E a partir do momento que você coloca as coisas, o que você está passando, seja lá qual for o seu problema, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está enfrentando na sua casa, eu não sei se é um filho que precisa de libertação, eu não sei se é um marido que precisa de uma cura, eu não sei se Deus precisa trabalhar com você mesma aí da live, você que está assistindo, eu não sei se Deus precisa trabalhar com você. Mas só creia e coloque nas mãos dele. E não brigue, não guerrie com Deus. Sabe, porque ele é nosso amigo, ele é o nosso consolador, é o Pai presente. Não guerrie com ele, se entregue mesmo de corpo e alma. Assim como eu fiz, eu me entreguei de corpo e alma. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu quero transformação. Eu não quero ser mais essa pessoa, eu quero ser uma nova pessoa. E assim Deus vai falar com você também, da mesma forma que ele agiu na minha vida. Eu não sei se o processo vai ser lento, eu não sei se o processo vai ser rápido, eu não sei como Deus vai agir na sua vida, mas que Ele vai agir, vai. Na minha vida foi um processo muito rápido e eu glorifico ao Senhor por isso. Porque às vezes eu me ajoelho e eu falo, Senhor, eu não sei o que Tu achaste em mim. Eu não sei o que o Senhor achou em mim. Sinceridade. Eu não sei, porque assim, eu me ajoelho, eu oro, eu choro, eu falo, Senhor, eu não sei, Ele achou graça em mim, naquela menina, entendeu? Que queria algo para a vida dela, que queria transformação pro lar dela. E Ele me ouviu. As minhas orações e o meu clamor. Uma menina que nunca tinha lido a Bíblia, uma menina que não sabia orar, uma menina que do mundo, entendeu? Eu não sei, Ele viu graça em mim, o meu processo foi rápido, porque houve entrega, eu me entreguei de corpo e alma para o Senhor, entendeu? E eu não brigo com Ele, porque eu sei que a vontade dEle sempre vai ser a melhor para mim. Muitas vezes acontecem coisas no meu lar e eu falo assim, às vezes,
o meu marido questiona e eu falo assim, é Deus. Só deixa nas mãos dele, só entrega para ele, que ele vai fazer. Então, creia nessa palavra do Senhor, creia, pegue para você essa palavra. Jesus declara a todo momento, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que vem a mim, aquele que se entrega para ele não terá fome, não terá sede, mas não é a sede de pão, não é a sede de água, é a sede dele, é a sede da presença dele, e minha alma anseia por ele, minha mente anseia por ele, entendeu? Eu me entreguei mesmo, se entregue de corpo e alma para o Senhor, que ele lá irá fazer a mesma coisa que fez comigo. Só se entregue, não brigue com ele, não questione ao Senhor. Eu vejo tantas pessoas questionando às vezes o Senhor, que eu olho assim e eu falo, não tem questionamento. E o processo se torna mais longo, né? Não tem questionamento, se entrega, só isso. Todos que chegam a mim eu falo, se entrega, ore, peça. Porque eu vi o que Deus fez na minha vida, coisas que só Ele mesmo poderia ter feito. Só Ele. Ele agiu de uma forma extraordinária. Então, eu não sei qual é o processo que você está passando aí. Eu não sei o que você está passando. Mas creia que Jesus é aquele que vai entrar no seu lar. Que Ele vai entrar naquilo que você está clamando. Que Ele vai entrar na sua família. Que Ele vai entrar no seu lar. Que Ele vai entrar na vida do seu marido. Que Ele vai entrar na vida da sua esposa, na vida do seu filho. Mas creia. Tenha que crer nele, crer e confiar e descansar nele, porque ele fará coisas grandiosas na vida de vocês, eu tenho certeza. Glória a Deus. Coisa linda, hein, Maiane? Deus fez algo assim sobrenatural sobre a sua vida, né? Nós acabamos de ouvir aqui, você acabou de ouvir aí um testemunho de transformação de vida, de restauração no casamento. E o que Deus fez na sua vida foi muito lindo e muito rápido, né? Muito rápido. Enquanto você pregava, eu fiquei meditando aqui e pensando, meu Deus, realmente eu nem imaginava que tem só 3 anos, porque parece que tem tantos anos que a gente conhece a Maiane, o esposo dela, a família dela. A gente acompanha desde o início e tem visto o quanto Deus tem feito na vida dela. Para ela que não queria nem papo com os crentes, ter amizade com os crentes, vive, pastora, precisa marcar um culto na minha casa e chama a família toda e tem aquele banquete. Meu pai do céu, eu tenho que ir para sua casa sempre assim, sabe, com fome, porque pastora come isso, pastora come aquilo. Teve uma vez que a gente foi fazer um culto lá, eu tava no jejum intermitente, lembra? Eu lembro que a pastora não comeu nada. Eu cheguei lá, tinha tanta coisa para comer, tanta coisa, e eu, meu pai do céu, eu não posso comer. Eu tava com alimento assim, bem restrito mesmo, e ela come isso, come aquilo. Comeu é nada. Sempre assim. Comeu nada. Culto na casa da Maiane, gente do céu, viu? Pode ir de barriga vazia, porque você sai lá assim, ó, barriga muito cheia. Mas a gente vê, né, Deus trabalhando poderosamente. Bem no início dessa quarentena, a gente fez um culto lá. Achei que ia ter só a família. Quando eu cheguei lá, a casa cheia de gente. Foi no início da quarentena. O povo não tava nem trancado dentro de casa direito ainda, eu acho. Mas a gente foi e o Senhor trabalhou grandemente. Foi eu e a Patrícia, né? Foi. E a Vaninha. Foi eu, a Patrícia, a Vaninha. Foi uma benção. E é isso aí, gente. O que Deus fez na vida da Maiane. A Bíblia fala que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O que Ele fez na vida dela, Ele pode fazer também na sua vida. Quem sabe você que está nos ouvindo aí é uma pessoa também que tem um temperamento difícil, é autoritário, é dominador ou dominadora, é controlador igual a Maiane. Deus pode mudar a sua vida. Hoje eu não conhecia a Maiane de antes, né? Porque a transformação dela foi tão rápida, eu via ela mais na igreja, então eu conheço uma Maiane que entra abraçando todo mundo na igreja, feliz com todo mundo, e é uma bênção, né? Uma serva de Deus muito usada na obra do Senhor.
Pessoas, povo de Deus, amados de Jesus Cristo, essa quarentena não tá sendo fácil, eu sei que é um processo difícil a gente ficar afastado. Graças a Deus a igreja voltou, né? Mas foi um processo difícil para mim também. Eu, como a pastora falou, sou um bebê, eu sou recém-convertida e assim, para mim ficar sem ir na igreja, eu tinha muito, muito medo de estar fora da igreja, de estar fora da presença do Senhor, porque eu ia todos os dias aos cultos, entendeu? Eu não falto nenhum culto, mas foi um desafio para mim ficar fora da igreja. Eu acho que Deus precisava tratar também comigo isso. Eu tinha medo de ficar fora da igreja, com medo de me afastar da presença do Senhor Jesus, com medo de sair, entendeu? E não voltar mais. E eu vejo o processo dele assim na minha vida, o cuidado dele tão grande. E eu me sinto tão forte, entendeu? Essa quarentena, eu não sei vocês aí em casa, entendeu? Eu não sei como vocês estão passando essa quarentena, mas assim, foi um processo tão difícil pra mim, tão doído. Tinha às vezes que tinha dia de domingo, né? O dia que a gente se programava, que o culto era mais cedo, então a gente acordava mais cedo, fazia as coisas. Então tinha um dia que eu me programava assim e chegou aos domingos e eu não tinha nada para fazer. Chegava aos domingos e eu falava, nossa, esse horário a gente estava se arrumando para ir para a igreja. E aquilo me doía tanto, sabe? E eu falava, Senhor, não me deixa me afastar da sua presença. Não me deixa e voltar de novo à vida de antes. Eu tinha muito medo disso. E pelo contrário, Deus me fez uma pessoa tão mais forte. Eu fiquei tão forte nessa quarentena que eu acho que nem eu entendo. Eu falo assim, Deus colocou uma força sobrenatural em mim que eu achei que eu não era capaz. Eu acho que se não fosse Ele mesmo me sustentando ali, me guiando, eu não sei, sabe, o que seria de mim. E nisso eu vejo o cuidado de Deus a todo momento. E Ele falando assim, não, filha, eu tô com você, eu te fortaleço, eu vou aqui cuidar de você, entendeu? A todo tempo Ele estava cuidando de mim, da minha família, dos meus filhos, entendeu? Eu não sei o que você tá passando nessa quarentena, eu não sei como tá a sua vida espiritual aí, mas creia, peça fortalecimento para o Senhor, entendeu? Eu sei que os cultos estão voltando aos poucos, muita gente ainda não pode ir, mas se sinta firme na presença do Senhor. Eu falei, Senhor, me põe firme na tua presença, entendeu? Me firma cada dia mais, independente de onde eu esteja, que eu seja firmada na rocha, na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Era isso que eu orava todos os dias no meu lar, na minha casa. E aí Deus foi trabalhando, Deus foi se movendo. E eu cheguei assim, quando eu fui ao culto pela primeira vez depois da quarentena, eu senti uma força, uma presença tão diferente, algo tão sobrenatural, uma força que me tomava assim, sabe, algo tão lindo. E isso é o cuidado do Senhor pela minha vida. E eu vejo tão grande é o cuidado dele por mim. Não tem como eu não amar um Deus tão grandioso desse. Então, se você que está em casa e se você está se achando fraca, que você está se achando na fé espiritualmente, né? Ore para Deus. Ele escuta, ore para Deus, tire um tempinho para Ele no seu lar, na sua casa. Eu mudei minha rotina, eu comecei a tirar um tempo pro Senhor, para mim ter pode ser 10 minutos, sabe? Eu me ajoelhava 10 minutos ali, e ali eu ia orar, e ali eu ia chorar, e ali eu ia contar para ele o que eu tava passando. E meu marido às vezes não entendia, né? Eu falava assim, é coisa minha e Deus, só eu e ele, entendeu? E assim foi indo. E ele foi me fortalecendo cada dia mais, eu me tornando mais forte. Então, eu deixo uma dica para vocês. Se relacione com o Senhor. Tenha intimidade com Ele no seu lar, na sua casa. Entendeu? Por mais que você não consiga orar, põe um louvor, entendeu? No seu quarto ali. E vai ali refletindo naquele louvor. E vai conversando com Deus, entendeu? Aí deixa suas lágrimas rolarem, sabe? Deixa Deus ali curar você. Deixa Deus tratar vocês. Então, a quarentena me serviu para me tornar uma pessoa mais forte. Foi um desafio para mim muito grande e eu vejo o cuidado de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus. Estar na igreja é coisa maravilhosa, né? Muito bom estar na igreja, adorando, buscando ao Senhor na igreja. Mas, como a gente não pôde estar esses 3 meses,
Eu acredito que muita gente tiveram aí grandes experiências de fortalecimento, né? Puderam ver que elas dentro da sua casa também, quando não pode estar na igreja, elas também podem servir a Deus. Porque tem gente que só é crente na igreja, né, mãe? Só é crente na igreja. Parou a igreja, acabou o crente, não existe mais crente. Mas nós temos que ser crente na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde a gente estiver, temos que ser a luz do mundo que o Senhor nos chamou para ser luz. Amém? Queridos, eu tenho certeza que esse testemunho edificou muito a sua vida. Semana que vem vou trazer aqui mais uma pessoa que vai estar contando o seu testemunho e eu tenho certeza que será muito impactante também, porque esse testemunho eu tenho certeza que você aprendeu muito nesta noite. Você aprendeu nesta noite que Deus pode restaurar um casamento, que Deus pode mudar um temperamento difícil, transformar uma pessoa difícil em um cordeirinho. Glória a Deus. Um leão e um cordeirinho. Deus transformou. Deus fez uma obra linda na vida dela e louva ao Senhor por isso que o Senhor fez na vida da Maiane. E nós vamos orar agora. Eu quero orar pela sua vida. Você que está aí do outro lado, que tem pessoas difíceis na sua casa, na sua família, ou talvez você mesmo seja essa pessoa difícil, que você quer mudança para a tua vida, mudança para o teu casamento, e você não consegue. Você está, quem sabe, há tantos anos servindo a Deus e você não consegue ver uma mudança na sua própria vida, e você viu que Deus pode e quer mudar a sua vida. Só que tudo não dependeu só de Deus para a mudança na vida da Maiane. Dependeu dela também. Ela se rendeu ao propósito de Deus na vida dela. Ela se rendeu à perfeita vontade de Deus. Ela disse: Senhor, eis-me aqui para o Senhor mudar a minha vida como o Senhor quiser. Tem gente que quer que Deus mude a vida delas, mas não quer fazer a parte dela. Então não tem mudança desse jeito. Deus só pode mudar a sua vida se você deixar, e se você deixar Deus tratar. Tem coisa que Deus vai tratar e você já fica nervoso. Aqui não, Senhor, aqui o Senhor não vai mexer, aqui o Senhor não vai fazer nada, essa ferida vai ficar aqui para eu ficar remoendo pro resto da vida, e você não aceita mudança. Então Deus não é um Deus que vai entrar na sua vida e fazendo tudo que Ele quer. Não, você tem um livre-arbítrio. Se você deixar Deus trabalhar na sua vida, Deus vai entrar, vai fazer mudança e vai fazer rápido. Assim como Ele fez na vida da Maiane. Porque existe tanta gente, tantos anos dentro da igreja e a mesma coisa. Dá um passo para frente, dois para trás. Um passo para frente, dois para trás. Por quê? Porque a pessoa não deixa Deus tratar, não deixa Deus mudar, não se rende ao Senhor para deixar Deus fazer o que Ele quer de verdade fazer. Queridos, e a vontade de Deus para a nossa vida é perfeita. Ainda que venha doer, quando Deus quer tratar com o vaso, quer amassar o vaso, dói. Não é fácil Deus quebrar o vaso e fazer de novo, não. Não é fácil, dói. Mas se você se permitir ser tratado, ser moldado por Deus, você vai ver como Deus vai mudar a sua vida, porque Deus é Deus. Deus se importa com a tua vida, mas você também tem que se importar. Você também tem que querer a mudança do Senhor. Deus abençoe o povo de Deus. Fique com Deus. Deus abençoe o povo de Deus. Fica com Deus, viu? Todos vocês.